Algumas gravações de áudio são tão perturbadoras que se tornam impossíveis de esquecer. Essas vozes, sons e registros capturam momentos de terror puro, mistérios inexplicáveis ou presságios sinistros. No vídeo de hoje, vamos analisar 3 das gravações de áudio mais arrepiantes já documentadas. Já curte o vídeo? Se inscreva no canal se não for inscrito e prepare seus fones de ouvido. O telefonema do Golden State Killer. Em 2 de janeiro de 1978, uma mulher na Califórnia recebeu uma ligação comum. Alguém perguntava por uma pessoa chamada Rai. Como ela não conhecia ninguém com esse nome, simplesmente informou que era engano e desligou. Naquela época, os telefones eram de disco e era comum discar errado. Então ela não deu muita importância ao ocorrido. No entanto, a situação tomou um rumo aterrorizante quando, na mesma noite, ela recebeu outra ligação do mesmo homem. Olá, vou matar você. Tenho que matar você. O homem que horas antes perguntava educadamente por Ri, agora fazia ameaças de morte. E isso não era uma brincadeira de mau gosto. Anos mais tarde, descobriu-se que aquela voz pertencia ao Golden State Killer, um dos serial killers mais infames da história dos Estados Unidos. Ele aterrorizou a Califórnia por mais de uma década, de 1974 a 1986, atuando em vários condados, incluindo Sacramento, Ventura, Santa Bárbara e Orange County. O que o tornava mais aterrorizante que a maioria dos outros assassinos em série era sua precisão e meticulosidade. Em vez de atacar na primeira oportunidade, ele planejava seus crimes com meses de antecedência. Perseguia suas vítimas, aprendendo tudo sobre suas rotinas diárias para encontrar o momento perfeito para agir. Isso incluía estudar a área ao redor da casa para planejar rotas de fuga. Às vezes, ele invadia as casas das vítimas com antecedência para destravar janelas, descarregar armas e plantar os equipamentos que usaria posteriormente no crime. Também fazia ligações ameaçadoras para suas futuras vítimas, como aquela que você acabou de ouvir. Era tudo parte de sua estratégia para atormentá-las psicologicamente. Quando finalmente invadia a casa pela última vez, geralmente amarrava as vítimas e agia como se estivesse em sua própria casa, chegando até a cozinhar na cozinha delas. Em resumo, era extremamente confiante em seu planejamento e, infelizmente, funcionava. Ao final de 1986, ele havia invadido mais de 120 casas diferentes e assassinado mais de 13 pessoas, incluindo 3 crianças. Apesar das autoridades terem muitas evidências contra ele, impressões digitais, pegadas, máscaras, anéis e vários esboços de testemunhas, nada levou a um nome. Ele chegava a ligar para provocar a polícia e as famílias de suas vítimas, desafiando-os a capturá-lo. Mesmo assim, o caso permaneceu sem solução por mais de 40 anos. Até que no final da década de 2010, um novo tipo de investigação mudou tudo. Os investigadores já tinham bastante material genético do assassino, mas seu DNA não correspondia às limitadas amostras em seus bancos de dados. Em 2016, um parente distante do Golden State Killer fez um teste de ancestralidade por meio de uma empresa como a 23andMe. Os dados de DNA foram agregados por uma empresa chamada GetMatch, e o FBI então usou esse extenso banco de dados para verificar se alguma das amostras correspondia às evidências de DNA que possuíam. Embora não tenham encontrado o assassino, encontraram uma correspondência com um de seus parentes muito distantes. Isso permitiu que investigassem toda a árvore genealógica, com mais de 1000 membros, e eventualmente encontrassem a pessoa que procuravam. Em 24 de abril de 2018, as autoridades prenderam Joseph James DeAngelo, então com 73 anos. Ele era um veterano da Guerra do Vietnã e ex-policial do Departamento de Polícia do Condado de Santa Bárbara. A investigação de seu passado também revelou um incidente perturbador. Em julho de 1979, ele foi preso por furtar um martelo e um repelente de cães. Em retrospecto, é óbvio que ele usaria ambos os itens em seus crimes.
A razão pela qual tentou roubá-los em vez de pagar era porque não queria que a compra fosse associada ao seu nome. Em julho de 2020, Joseph se declarou culpado de 13 acusações de assassinato e 13 de sequestro em um acordo para evitar a pena de morte. Ele recebeu 13 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, e agora cumpre sua pena em uma prisão estadual da Califórnia. As gravações de áudio das ligações que ele fazia para suas futuras vítimas entraram para a história como alguns dos registros sonoros mais perturbadores já gravados. O mistério de Forest Grove. Em fevereiro de 2016, os moradores de Forest Grove, Oregon, começaram a ouvir um estranho ruído agudo na região. Este som inquietante estava limitado à cidade de Forest Grove e à região selvagem ao redor. Ele podia ser ouvido por apenas alguns minutos de cada vez. Começava a soar aleatoriamente ao longo do dia e frequentemente noite adentro, antes de desaparecer por algumas horas. Um dos aspectos mais perturbadores desse som era a rapidez com que se espalhou por toda a cidade. Seu tom era profundamente desconfortável, resultando em muitas pessoas ligando para a polícia em desespero. Aconteceu 2 vezes esta noite. Aconteceu cerca de 5 vezes durante os últimos 7 dias. Eu e meu vizinho mal conseguimos nos ouvir no quintal. Nenhum de nós consegue descobrir o que está acontecendo. Durante aquele mês de fevereiro, os serviços de emergência receberam mais de 200 ligações de cidadãos preocupados. Alguns até relataram sintomas físicos depois de ouvir o barulho. Mas uma pergunta estava na mente de todos: de onde vinha esse som estridente? Uma das primeiras teorias que surgiu foi que o ruído estava vindo de um vazamento de gás, algo que poderia ser tão alto. No entanto, a Northwest Natural Gas Company rapidamente descartou essa ideia, afirmando que se houvesse um vazamento de gás, eles teriam tomado conhecimento imediatamente. Além disso, um vazamento de gás soa mais como um jato decolando do que o som estridente relatado. Além disso, eles apontaram que se houvesse um vazamento de gás grande o suficiente para causar tanto barulho, o cheiro do gás vazando também se espalharia por toda a cidade. Outra teoria que surgiu foi que isso era resultado de ar preso em linhas de esgoto, escapando através de um bueiro. No entanto, uma grande falha nessa teoria era que, se fosse verdade, por que o ruído só começou em fevereiro de 2016? O bombeiro-chefe, por outro lado, sugeriu a ideia de que poderia estar vindo do sistema de ar-condicionado defeituoso de alguém. Isso porque muitos sistemas disfuncionais emitem um som de alta frequência, semelhante ao que os moradores de Forest Grove estavam ouvindo. A verdade é que esse ruído poderia estar vindo de várias fontes, incluindo equipamentos de construção ou uma sirene de emergência quebrada. Infelizmente, o som parecia vir de todas as direções, tornando praticamente impossível encontrar sua origem e verificar qualquer uma dessas teorias. Enquanto todos tentavam desesperadamente descobrir o que estava acontecendo, o ruído diário estava se tornando cada vez mais inquietante a cada dia que passava. Mas então, o som estranho desapareceu tão repentinamente quanto havia começado. Mais de 7 anos depois, esse estranho ruído ainda é um mistério não resolvido. Dito isso, acredito que a teoria mais provável é também a mais simples, que tudo isso foi uma brincadeira ou um trote de alguém com algum tipo de buzina. Depois de ficar sobrecarregada com o número de ligações dos moradores de Forest Grove, a delegacia de polícia local começou a investigar o fenômeno mais seriamente. Em meio às investigações, eles divulgaram um comunicado alertando possíveis brincalhões. Embora alguns possam achar cômico, interessante e misterioso, é ilegal se estiver sendo feito de propósito. Nesse caso, o indivíduo enfrentará possíveis repercussões. Alguns dias após essa declaração, o ruído desapareceu e não voltou desde então. É quase como se quem estava por trás disso percebesse que a brincadeira não valia o problema e parou. Claro, tudo isso é apenas uma teoria, mas a menos que alguém venha à frente com uma confissão
Duvido que algum dia saberemos a verdade sobre a origem desse som perturbador. O Enigma de Julia. Em 1º de março de 1999, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos registrou um som sinistro vindo do oceano. Este som, denominado Julia, durou impressionantes 2 minutos e 43 segundos e foi poderoso o suficiente para ser detectado em toda a rede de hidrofones do Pacífico Equatorial. Hidrofones, para quem não sabe, são basicamente microfones subaquáticos. Eles foram originalmente instalados para detectar submarinos durante a Guerra Fria e posteriormente convertidos para uso em pesquisas oceanográficas gerais. Essa rede ficou popular em 1997, quando capturou vários sons estranhos vindos do interior do oceano, incluindo o agora icônico bloop. De acordo com a explicação oficial, o som ouvido na gravação do bloop foi causado por terremotos no gelo e grandes icebergs, ou por icebergs raspando o fundo do oceano. Julia foi registrada quase 2 anos depois, mas, diferentemente do bloop, não tem uma explicação. Devido à alta intensidade de Julia, os cientistas não conseguiram determinar sua localização exata. Uma possível solução que tem circulado na internet há algum tempo é que Julia se origina de atividade vulcânica submarina. Infelizmente, essa teoria rapidamente se desfaz após uma inspeção mais detalhada. Isso ocorre principalmente porque também havia áudio gravado vindo de um vulcão submarino chamado Upsweep, e ele não soa nada como Julia. Uma teoria um pouco mais interessante que tenta explicar Julia é que o som se origina de uma criatura marinha desconhecida. E embora isso pareça ficção científica na melhor das hipóteses, parece muito mais plausível quando você considera o fato de que ainda não exploramos mais de 80% do oceano em detalhes. No entanto, a própria ideia de uma criatura oceânica grande o suficiente para produzir um som audível a milhares de quilômetros de distância é aterrorizante e francamente bastante improvável. O som chamado Julia é um dos muitos sons subaquáticos gravados que ainda não foram identificados, lembrando-nos de quanto ainda desconhecemos sobre as profundezas do nosso próprio planeta. Desde a voz ameaçadora de um assassino em série pelo telefone, até o som misterioso em uma pequena cidade e o enigma das profundezas do oceano, estas são apenas 3 das gravações de áudio mais perturbadoras já registradas. Elas nos lembram que, às vezes, a realidade pode ser mais assustadora do que qualquer ficção. E que, mesmo em um mundo de alta tecnologia e ciência avançada, ainda existem sons que desafiam explicações simples. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sobre novos vídeos como este. E você, já ouviu algum som inexplicável que te deixou com medo? Conta pra gente nos comentários. Até o próximo vídeo.